O que fez o arcanjo Miguel se curvar diante da cruz? No centro de toda a história humana e celestial, há um ponto fixo, um momento onde o tempo parece ter parado, onde os anjos contiveram a respiração e o céu escureceu em reverência. Naquele monte de pedra áspera chamado Gólgota, algo muito maior que uma execução romana aconteceu. Algo tão profundo que fez até Miguel, o príncipe das milícias celestiais, o comandante dos exércitos de Deus, o grande arcanjo guerreiro, se ajoelhar diante da cruz de Cristo. Mas por quê? O que teria levado aquele que liderou batalhas contra Lúcifer, que derrotou dragões espirituais, que defendeu os céus com espada flamejante, a dobrar os joelhos em silêncio perante um carpinteiro crucificado? Para entender esse momento, precisamos voltar muito antes da cruz, antes do tempo, antes do mundo. No princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Os anjos o conheciam, o reverenciavam. Eles sabiam quem era o Filho. Miguel o conhecia. Mas quando o mistério da encarnação foi revelado, houve silêncio nos céus. O infinito se tornaria finito. O Criador se tornaria criatura. Miguel, o fiel comandante, não hesitou. Ele foi o primeiro a proteger o plano, a resguardar Maria, a anunciar aos pastores que o Salvador havia nascido. Mas ele também sabia onde isso levaria. Ele sabia que o preço seria terrível. A vida de Cristo na terra foi marcada por humildade, rejeição e sofrimento. O céu inteiro observava com espanto cada passo que ele dava. Miguel, aquele que tinha autoridade para destruir cidades inteiras com um só comando, assistia em silêncio o seu Senhor sendo escarnecido, cuspido e açoitado. Ele queria intervir. Os céus ansiavam por justiça, mas o Filho não pediu por socorro. E então veio a cruz. Naquele momento, as forças do mal se regozijavam. O inferno parecia triunfar. O Filho de Deus pendurado entre dois ladrões, sangrando, nu, humilhado. Mas ali, naquele aparente fracasso, estava o clímax de toda a redenção. Cristo, o Verbo eterno, o Comandante Supremo, estava vencendo a maior de todas as batalhas, não com espada, mas com entrega. É aqui que Miguel se ajoelha, não por fraqueza, não por derrota, mas por reverência. Miguel, que jamais se curvou diante de Lúcifer, se curva agora diante da cruz, porque ele vê algo que os homens não veem. Ele vê o próprio Deus sendo moído pelas transgressões da humanidade. Ele entende que cada gota de sangue derramado está comprando almas, está quebrando as correntes do pecado e está selando a justiça divina com misericórdia eterna. Naquele instante, Miguel não é o guerreiro, é o adorador. Ele contempla seu rei coroado de espinhos, mas com uma glória que nenhum trono celeste poderia produzir. Ele vê o cordeiro sendo imolado, mas também o leão de Judá, rugindo silenciosamente, vencendo não com poder terreno, mas com amor inquebrantável. Miguel, que havia derrotado Satanás nas guerras celestiais, agora vê o golpe final sendo dado, não com violência, mas com o sacrifício do inocente. O arcanjo, em todo o seu esplendor, se dobra diante da maior demonstração de poder que o universo já testemunhou, o Deus eterno morrendo pelos pecadores. E talvez, naquele momento, ele tenha sussurrado, com lágrimas que só os anjos podem ver: Santo, 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 é o Cordeiro que foi morto. Porque ali, naquela cruz, Miguel viu mais do que redenção. Ele viu justiça, amor, fidelidade, humildade, obediência, tudo encarnado em um ato final de entrega. Ele viu o cumprimento de todas as profecias, o desfecho do plano que ele mesmo havia protegido por milênios. Ele viu o fim da guerra, o preço sendo pago, o véu rasgado, o trono do céu sustentando o madeiro da terra. Por isso ele se ajoelhou. E quando a terra tremeu, e as trevas cobriram o céu, e o véu do templo se rasgou, Miguel permaneceu de joelhos. Não porque perdeu,
mas porque finalmente, pela cruz, tudo foi vencido. Hoje, quando você olha para a cruz, não a veja apenas como um símbolo religioso. Veja como Miguel viu. Veja a justiça e a graça se encontrando. Veja o Rei triunfando pelo amor. Veja o céu curvando-se em adoração. Porque se até Miguel, o arcanjo, se ajoelhou diante dela, quem somos nós para não fazer o mesmo? Que a paz e a força de Deus estejam com você nesta jornada. Para mais palavras de inspiração e fé, não deixe de seguir nossa página @InspiraKiss e compartilhar com outros. Juntos, podemos crescer mais a cada dia.